Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Deixa eu completar a mensagem de hoje de manhã, que tem como tema: aos que me honram, eu honrarei. Aos que me desprezam, serão desmerecidos. E diz assim o texto sagrado: portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Os filhos de Eli começaram a ter atitudes erradas, começaram a escandalizar o templo, e o profeta não tomou providência. Depois você lê o contexto, que Deus diz: Eli, você honra mais os teus filhos do que a mim. Você está deixando a coisa correr frouxa. Por isso, o que eu prometi a você, longe de mim cumprir essa promessa. Era meu desejo que você, a tua família, a tua descendência fossem sacerdote diante de mim perpetuamente. Agora não mais. Agora não mais. Por isso que eu tenho consciência da responsabilidade que é liderar um ministério. Ser um pastor é coisa muito difícil, porque você tem que chegar junto, você tem que exigir, você tem que cobrar, você não pode ver as coisas erradas e deixar para lá, porque senão acontece isso aqui, ó. Deus se sente desonrado, e aí as consequências vêm. Isso serve para a tua vida, em relação à tua família, o teu negócio, em relação a tudo, viu? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, aqui estamos nós outra vez, meu Deus. Já estivemos pela manhã, já te louvamos, já te adoramos, já te bendizemos. E agora voltamos porque somos obedientes à tua palavra, porque nos submetemos aos teus mandamentos, consideramos o domingo digno de honra e o honramos. E a prova que nós o honramos é o fato de nós estarmos aqui. Poderíamos estar em casa, poderíamos celebrar um único culto aos domingos, depois aproveitaríamos o resto do dia, mas o domingo é o dia que o Senhor santificou. O Senhor deu 6 dias para que nós pudéssemos usar da maneira que bem desejássemos. Mas o Senhor disse: mas o 7º é o santo dia do Senhor. Nós não temos direito de usar esse dia de outra forma, de outra maneira. Isso é desonrar o Senhor. E aqueles que desonram Deus serão desonrados por Deus. Então fala nessa noite a tua igreja, fala ao teu povo, fala às tuas ovelhas, aos teus pequeninos. Usa-me mais uma vez, eu te peço, porque a minha suficiência vem do Senhor. Não é uma capacidade da minha carne, não é uma capacidade humana, é uma capacidade que vem de Deus, que vem de ti, meu Pai. Por amor do nome de Jesus, eu te peço, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Eu disse hoje de manhã que honrar é você reconhecer o valor que alguém tem. É você tratar uma pessoa com autoestima. É você ter por aquela pessoa o mais absoluto respeito, a mais absoluta consideração. É você considerar aquela pessoa como uma pessoa, como alguém extremamente precioso. O contrário disso aí, o que é? É desonra. É você tratar uma pessoa que tem extremo valor como uma pessoa comum. É você tratar com desprezo. É você tratar com desrespeito. Fazer pouco caso daquela pessoa. Isto é desonra. Até os meus 25 anos, eu era um torcedor fanático pelo Flamengo do Rio de Janeiro. Quando eu morei no Rio, e eu morei mais de 10 anos no Rio de Janeiro,
toda quarta-feira e todo domingo eu estava no Maracanã. Eu dizia assim, não, quem é Flamengo tem que honrar o manto sagrado. O manto sagrado, ó. Oh, tem que honrar esse manto. Ser torcedor do Flamengo não é ser torcedor. Flamengo é um estado de espírito. Então eu considerava o Flamengo digno de honra. Eu considerava o futebol digno de honra. Eu ia para todos os jogos. Eu guardava, até pouco tempo atrás ainda tinha isso, o canhoto dos ingressos, para provar que eu tinha estado em todos os jogos. Para mim aquilo era um orgulho muito grande. Para mim aquilo era uma maneira de honrar o clube que eu torcia. Eu assisti um jogo, por exemplo, domingo à tarde. Chegava em casa 7 horas da noite, 8 horas. Quando dava 23 horas naquela época, a televisão passava o videotape. Olha, eu assistia de novo. Meu pai dizia, você não assistiu o jogo ao vivo? Você não estava no estádio e tu vai assistir de novo? Eu digo, vou. Uma ocasião eu estava no Maracanã, era a decisão de um campeonato, e eu naquela torcida, naquela empolgação, e faltava poucos minutos para terminar o jogo, e o Vasco da Gama ia ser o campeão, o jogo estava empatado. Eu era um incrédulo, né? E eu disse assim, incrédulo em relação a hoje, sabe? Porque eu achava que era crédulo, devoto de São Jorge, devoto de Maria. E eu disse assim, estava lá na arquibancada, eu tinha recebido o salário da semana, recebia por semana. Então eu disse assim, São Jorge, se o Flamengo fizer um gol nesses 3 minutos que falta e for campeão, eu jogo todo o dinheiro que eu tenho no bolso aqui da arquibancada para geral. E não é que saiu o gol, rapaz. Foi campeão, sabe o que é que eu fiz? Meti a mão na bermuda, no bolso da bermuda, tirei todo o dinheiro e joguei da arquibancada para baixo, para geral. Todo o salário da semana. Voltei a pé. Eu morava em Vicente Carvalho, do Maracanã até Vicente Carvalho, 15 quilômetros. Lembro como se fosse hoje, cansado, andando, com fome, com sede, a voz rouca de tanto gritar. Naquela época o futebol começava às 5 da tarde, 1 hora eu já estava no estádio para assistir a preliminar. Irmã Salete num sol de rachar, sentado naquele cimento duro, eu assistia a preliminar, eu assistia o jogo principal, chegava em casa cansado, andei 15 quilômetros, mas com aquele sentimento de que o meu time merecia aquele sacrifício, que eu estava honrando o meu time. Olha, graças a Deus, meu irmão, que já fazem muitos anos que eu fui curado dessa doença. Graças a Deus, doença entre aspas, né? É por isso que hoje eu demonstro uma disposição muito maior do que essa que eu demonstrava para servir a Deus. Eu sou um cara que sirva a Deus, eu não meço esforço, eu não meço sacrifício. Você nunca vai ouvir eu dizer não dá, eu não posso, eu faço além do que eu posso, sabe? Mas o que eu tenho visto ao longo do tempo é muita gente tentando servir a Deus, mas procurando atalhos. Procurando servir a Deus pela lei do menor esforço. Não pode, Deus não aceita. A pessoa não consegue vir todos os cultos, ela acha que só domingo de manhã já é suficiente. A pessoa às vezes faz parte de um louvor, e eu não estou falando em relação aqui. Eu estou falando em relação ao sistema religioso no todo. O que eu tenho visto ao longo desses anos todos de experiência. Eu conheço tudo isso aí. A pessoa faz parte de um louvor da igreja, de um coral, só quer ensaiar num dia que não exija dele um sacrifício, que não exija nenhum esforço. Se for num dia que vai exigir sacrifício, ele não quer ensaiar. A maioria dos que se dizem pastores aí fora, olha, não querem gastar horas meditando a palavra, fazendo pesquisa, estudando, para trazer uma mensagem profunda para a igreja. A maioria dos que se dizem pastores trazem pregações supérfluas, trazem pregações vazias, aquela coisa repetitiva, aquela coisa absolutamente enfadonha. Você sabe o que é que se chama isso? Desonrar a Deus. Desonrar a Deus. Eu disse hoje de manhã e vou repetir agora à noite. Irmãos, honrar a Deus é a chave para você abrir e desfrutar de todos os benefícios de Deus.
Essa é a chave. Quer desfrutar dos benefícios de Deus, quer ser honrado por Deus, quer desfrutar da plenitude das bênçãos, do completo galardão, honre a Deus. Abraão honrou a Deus, obedeceu a Deus. Deus disse, sai da tua terra, ele saiu. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Não sabia onde era a terra, não sabia o que ia encontrar pela frente. Havia uma grande interrogação, havia um futuro incerto. Esse homem nunca titubeou, esse homem nunca disse, olha, lamento muito, eu creio no Senhor, mas não vai dar, porque aí já é arriscar demais. Como é que eu vou sair por essas estradas aí, levando minha mulher, levando meus bens? É uma aventura muito grande, esse homem nunca fez isso. Um dia Deus pediu a ele o próprio filho, Isaque. Abraão ia sacrificar o filho. E Deus disse, Abraão, não mate a criança. Agora sei que tu temes a Deus, porque não me negaste o teu único filho, Isaque, a quem tu muito amas. Esse homem começou como Abrão e terminou como Abraão. Abrão, pai das alturas. Abraão, pai de muitas nações. Como este homem foi honrado por Deus. Porque a palavra diz o quê? Aos que me honram, eu honrarei. Foi honrado por Deus, porque primeiro ele honrou a Deus. Então, não tenha medo de honrar a Deus. Frequente todos os cultos da igreja, guarde o dia do Senhor, obedeça a palavra, faça tudo que Deus manda, seja fiel à verdade sagrada. Honre a esse Deus, sendo fiel nos dízimos, sendo uma pessoa generosa nas ofertas, ajude os necessitados, trazendo alimentos para o bom samaritano, vista a camisa da obra de Deus, participe do clube do CD da igreja, se engaje nas atividades da igreja, porque você fazendo isto, você está honrando a Deus, e se você honrar a Deus, Deus vai honrar você também. Diga para o irmão do lado, se você honrar a Deus, Deus vai te honrar. Quer dizer que há uma condição para Deus nos honrar. Qual é a condição? Fala, irmãos. Honrar a Ele, né? Há uma condição. Abra a tua Bíblia em 1 de Crônicas. 1 de Crônicas, capítulo 21. Versículo 22 em diante. É o mesmo episódio que nós vimos hoje de manhã, só que nós vimos de manhã pela pena de Samuel, e agora estamos vindo aqui em 2 de Crônicas, tá? Então, versículo 22, diz assim: Disse Davi a Ornã, Ornã era o mesmo profeta, que falou com ele, Gade, dá-me este lugar da eira, a fim de... Ornã é o mesmo profeta? Não, Ornã é o mesmo dono da eira. Dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-me pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi. Ornã, que Samuel chama de quem? Araúna. É a mesma pessoa, sabe? Ele chamava-se Ornã e Araúna. Então disse Ornã a Davi. Tome-a o rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que eu dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã. Não, antes, pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro. Não sei se você lembra, Samuel disse que ele pagou pelos bois e pela lenha 50 ciclos. Como é que agora aqui fala que ele pagou 600 ciclos? Porque 50 ciclos foi só pelos os materiais. 600 ciclos, ele comprou a terra inteira. Comprou toda a terra, o rei Davi. Versículo 26. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Nesse tempo aqui, irmãos, o povo, juntamente com o próprio rei, estava em desobediência a Deus.
A disciplina de Deus veio forte sobre o povo. Veio uma praga que estava matando milhares e milhares de pessoas. Então Deus envia o profeta, ordena a Davi, que Davi conclame o povo a se consertar com Deus, e que a prova de que eles estavam dispostos a voltar a honrar a Deus era que ele edificasse um altar na eira de Araúna, e que ele demonstrasse o quanto ele estava disposto a honrar o Senhor. Uma pergunta. Por que Deus escolheu esse lugar? Por que Deus escolheu as terras de Araúna? Não é curioso, né? Poderia ser qualquer terra, mas por que a terra de Araúna? O que aquele lugar tinha de tão especial? A resposta está um pouco à frente. 2 de Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Encontraram? Então vamos ler juntos. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Você vê? A terra de Araúna estava onde? No alto do Monte Moriá, onde tempos atrás o próprio Abraão havia oferecido Isaac. Então por isso Deus escolheu esse lugar. Esse lugar, o Monte Moriá, era um lugar especial para Deus. Diga graças a Deus. Mas o ponto-chave dessa história aqui está no conceito de Davi. Aqui, ó. Não tomarei para o Senhor o que é teu, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Eu disse hoje de manhã, irmãos, olha, quando Deus chama uma pessoa, ela tem que estar consciente de uma coisa. Por exemplo, eu tenho consciência que eu fui chamado por Deus para oferecer a Deus algo meu. Eu tenho que oferecer algo meu, não de outra pessoa. Eu não posso oferecer da minha mulher, não posso oferecer dos meus filhos. Eu tenho que oferecer o que é meu. E esse algo meu, que eu tenho que oferecer a Deus, só terá valor se ele me custar alguma coisa. Por exemplo, eu dirijo a igreja, eu faço cultos aqui, cultos acolá, venho para aqui. Se isso não me custasse alguma coisa, não teria valor nenhum. Mas me custa. Você pensa que é fácil ficar 15 dias todos os meses fora de casa? Longe do aconchego do lar, longe da minha esposa, longe dos meus filhos? Me custa alguma coisa. Se não custasse nada, teria valor algum, absolutamente nenhum. Vocês entenderam isso aqui? Irmãos, até na nossa vida secular é assim. Quando nós gastamos o nosso dinheiro, ou o nosso tempo, qualquer coisa nossa, qualquer coisa que seja preciosa para a gente, quando nós fazemos isso em favor de uma pessoa, é porque nós estamos demonstrando com aquela atitude que aquela pessoa, ela é uma pessoa importante para a gente. Senão a gente não faz. Então a qualidade daquilo que eu dou a alguém vai revelar o quê? O meu amor por aquela pessoa, a consideração por ela. Se eu dou o melhor do meu tempo, o melhor daquilo que o meu dinheiro pode comprar, se eu dou o melhor do que o meu talento é capaz de produzir, através disso, eu estou mostrando de uma maneira prática a importância que aquela pessoa tem para mim. Entendam isso aqui. Por isso, quando eu ofereço o meu melhor para Deus, quanto mais aquilo me custar, mais valioso será para Deus. Mais valor Deus estará dando aquilo que eu estou oferecendo para Ele. Amém, irmãos? E o que é que acontece quando eu faço isso? Deus se manifesta de uma forma extraordinária em meu favor. Amém? E quando eu falo de uma forma extraordinária em meu favor,
Não é com bens materiais, porque a turma tem essa coisa na cabeça, né? Fala em Deus se manifestar, já pensa em grana. Dinheiro, automóvel, mansões. Não. Tem coisa mais preciosa do que ter o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Você já imaginou, irmã Salete, num país como o nosso, quase 200 milhões de pessoas, poucos pregam esse Evangelho, poucos conhecem, está aí a pastosada com diploma, curso de teologia, faculdade disso, faculdade daquilo, doutor em divindade. Está aqui o pastorzinho Carlos, coitadinho, humildezinho, não tem seminário, não fez faculdade teológica, não tem curso superior. Mas Deus se manifesta de uma forma extraordinária na minha vida e me dá a capacidade de entender a palavra dele e de proclamar esse evangelho da graça de Deus. Amém? Então, veja aqui que Davi estava convencido de que aquilo que ele ia oferecer a Deus tinha que ter um custo para ele. O dono da terra disse: não, rei, isso não é problema não. Pode levar, pode usar a terra, é tua. Usa o meu gado, usa as madeiras, tudo que for necessário para fazer o altar, para fazer o sacrifício, tudo é teu. Não. De jeito nenhum. Eu quero te comprar pelo preço justo. Não tomarei o que é teu para o Senhor. E jamais vou oferecer para Deus algo que não me custe nada. Está aqui, ó. Eu pergunto, o que você tem oferecido para Deus tem tido um custo para você? Tem custado alguma coisa? A igreja que você frequenta tem te custado alguma coisa? Que custa? Nós temos irmãos aqui que vêm de Maracanaú. Custa. Quantos templos existem em Maracanaú? Você pensa que é fácil a pessoa sair de Maracanaú para vir assistir culto em Fortaleza? Mas ela disse: não tem uma igreja que pregue o que essa igreja prega. Então, custa alguma coisa vir para essa igreja. Diga glória a Deus por isso. Tem que ser algo de valor. Tem que representar um sacrifício. Eu não gosto quando eu falo com as pessoas e exijo que elas façam melhor, que elas deem mais de si, que a pessoa diga assim para mim: não tenho condições. Não dá. Então está fazendo o quê? Eu não gosto. Eu nunca digo não dá. Nunca digo, eu sempre digo dá. Amém? Se o evangelho que você tem ouvido não te custa nada, ele é um falso evangelho. E você está numa falsa igreja. Você que me ouve pela rádio agora, você que me ouve através de um DVD, se o evangelho que você está ouvindo não te custa nada, é um falso evangelho, você está numa falsa igreja. Se o evangelho que você ouve só exige de você que você vá a um templo durante uns poucos minutos, num dia de domingo, e você fica satisfeito com isso, é um evangelho barato, é uma imitação do verdadeiro evangelho. Se o evangelho que você está ouvindo não diz que você tem que ser obediente a Deus, não diz que você tem que honrar o Senhor, não diz que você tem que colocar Deus como prioridade na tua vida, olha, desculpe, mas esse evangelho é uma mercadoria de péssima qualidade. É barato, mas de péssima qualidade. E tem gente que gosta de comprar coisa barata. O que não falta são igrejas, irmãos, oferecendo um evangelho barato, um evangelho adulterado, um evangelho pervertido, que à primeira vista parece uma grande pechincha. Parece uma grande pechincha. E o que me deixa impressionado é como tem gente disposta a comprar aquilo que não lhe custa nada. Como tem gente disposta a isso? Porque a pessoa continua vivendo do jeito que lhe agrada, do jeito que sempre viveu.
ela ouve o evangelho barato, ela não precisa frequentar todos os cultos, o evangelho barato não exige isso, não exige que ela guarde o dia do Senhor, não exige que ela viva uma vida santa, que ela seja santa em todo o seu procedimento, não exige que ela seja submissa à autoridade que Deus constituiu. É o falso evangelho. A pessoa quer um evangelho barato, um evangelho que não lhe custe nada, um evangelho que não exija nada do seu tempo, que não exija dela nenhum tipo de sacrifício. É barato porque não precisa servir a Deus. Eu digo que é um evangelho barato porque não exige nada da pessoa em troca. Não exige. Ela não precisa abrir mão de nada. O verdadeiro evangelho exige que você abra mão de tudo. De tudo. E o mais terrível é que no dia da segunda vinda de Jesus, essas pessoas vão descobrir que aquilo que elas compraram e parecia uma grande pechincha, na verdade custou muito caro, que é o inferno. Esse é que é o grande drama. Agora, aqueles que pagaram um alto preço, aqueles que pagaram um valor caro, aqueles que deram tudo no dia da segunda vinda de Jesus, eles vão perceber que estarão recebendo muito mais do que aquele tudo que eles deram, que é a vida eterna com Deus. Isso é que é pechincha. Essa que é a verdadeira pechincha. Você pagou um preço muito caro, mas na hora de você receber, você recebeu muito mais do que aquilo que você pagou. Por exemplo, vamos imaginar que você comprou um automóvel por 50 mil reais. 70 mil é caro. Um exemplo, tá? Só para você entender o que eu estou falando de pechincha. Aí na hora de você receber, você chega na autorizada e diz, tem uma surpresa para você. Você comprou esse Honda Civic, 70 mil reais, mas a empresa resolveu dar para você um avião Boeing. Hã? Bilhões de reais custa um avião. Aí você dizia, meu irmão, você é dono de um avião? Sou. Quanto custou? Custou uma pechincha, preço de banana. Agora pense o contrário. Parece alguém, oferece a você um automóvel e diz assim, olha, eu te vendo por 5 mil reais. Carro que vale 70, você vende para mim por 5, vendo. Você paga os 5. Quando é que eu recebo? Manda entregar amanhã na tua casa. Oh, meu irmão, peguei uma pechincha que você não imagina a vantagem que eu vou levar. Aí chega no outro dia, alguém bate na tua porta e diz, vim entregar para você uma encomenda. Aí entrega uma caixinha. Você abre, tem um bilhete, está aqui o carro que você comprou, um carro de plástico. Aí você diz, puxa vida, fui ludibriado. Paguei 5 mil reais por essa porcaria aqui. Pensa que levou vantagem, se ferrou. Foi ludibriado, pagou caro. Deixa eu fazer outra pergunta. A exemplo de Davi, você recusaria a oferta de Araúna? Não, rei. Não, fica tranquilo. Pega a minha terra, é tua. Pega os animais que você quiser aí para ofertar a Deus. Pega os trilhos, pega a madeira, pega tudo que for necessário e faz o teu altar, faz o teu sacrifício a Deus. Você aceitaria a oferta de Araúna? Parece uma bênção, não parece? Oh, que bênção! Olha só. Está vendo como é que Deus faz, irmão? Deus pediu para eu fazer um sacrifício para ele. Não é que Deus já botou alguém para oferecer tudo para eu sacrificar? Davi, ó, espiritual. Não. De jeito nenhum. Jamais eu tomarei o que é teu para Deus. É teu, não é meu? Jamais oferecerei ao Senhor algo que não me custe alguma coisa. O que é aceitar a oferta de Araúna hoje? Por exemplo, aceitar a oferta de Araúna
é você querer ser cristão sem ser santo em todo o seu procedimento. O que não falta é Araúna aí oferecendo isso. Não, você pode ser cristão de qualquer maneira. Já dizem até que pode ser cristão sendo gay, pode ser cristão sendo prostituta, vale tudo, está valendo tudo. A coisa virou uma verdadeira depravação. Aceitar a oferta de Araúna é você querer dizer que honra a Deus sem ser fiel nos dízimos, sem ser generoso nas ofertas. Aceitar essa oferta aqui de Araúna é você se omitir de fazer sacrifício em prol da obra de Deus. Está aceitando a oferta de Araúna. A pessoa se omite. Ela sabe que Deus espera que ela faça a parte dela, mas ela não faz. Que isso sirva de lição. Quantos anos você me viu aqui falando, poxa, irmãos, ninguém se oferece para fazer o almoço. É sempre a minha nora, sozinha. Não vem uma pessoa. Parecia que ninguém sabia cozinhar, né? De repente apareceu gente que sabe cozinhar e muito bem. Quer dizer, você estava se omitindo de fazer o sacrifício para Deus. Não, ela faz. É nora do pastor. Talvez até achasse que era obrigação fazer. Às vezes a gente erra, porque a gente deixa o outro fazer aquilo que Deus espera que eu faça. Aceitar a oferta de Araúna, meu irmão, é comprar e não pagar, é ser desonesto. Aceitar essa oferta aqui de Araúna é trocar a igreja de Jesus, é você trocar o dia do Senhor para ficar em casa diante de uma televisão, diante de um lazer. Isso é abraçar um evangelho barato. O evangelho barato não faz nenhuma exigência. Vale tudo. Todo mundo fica à vontade. Sabe? Todo mundo... Não. Olha, o evangelho que essa igreja aqui prega é uma mercadoria de alto valor. Você tem que pagar um preço caro por esse evangelho. Porque ele vai exigir de você muito em nome de Jesus Cristo. Então, a chave para você ver o sobrenatural de Deus na tua vida, qual é? Você honrar a Deus acima de todas as coisas. Porque a promessa qual é? Aos que me honram, fala alto, aos que me honram, aos que me desprezam, serão desmerecidos. Deus está dizendo, em outras palavras, olha, quem cuida das minhas coisas, eu cuidarei das suas coisas, eu cuidarei das delas. Quem cuida da minha casa, eu vou cuidar da casa dela. Eu sempre entendi isso, você sabia? Antes mesmo da revelação da graça de Deus, ninguém nunca me ensinou, mas eu entendia isso. Eu sempre dizia, olha, se eu cuido bem das coisas de Deus, Deus vai cuidar bem das minhas coisas. Se eu cuido bem da casa de Deus, Deus vai cuidar bem da minha casa. Tem um exemplo maravilhoso no livro do profeta Daniel. Veja aí, por favor, Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, versículo 4 em diante. Deixa eu resumir para a gente ganhar tempo. O rei resolveu constituir, como se fosse governadores sobre as províncias lá da terra dele. Havia muita desonestidade, estava uma esculhambação na política daquele tempo, a mesma coisa como é hoje. E o rei disse, olha, eu preciso organizar isso. E ele organiza, constitui vários governadores, vários prefeitos, várias autoridades. E o pessoal percebe que o rei colocou os olhos em Daniel. Disse, olha, Daniel é de uma integridade sem fim. Que homem honesto, que homem direito. Ele só visa o benefício do governo. Ele não visa se locupletar, ele não rouba, ele não mente, ele não é desonesto. O cara é tremendo. O que é que acontece? O rei pensou em colocar Daniel como se fosse o primeiro-ministro dele.
o braço direito dele. Isso despertou a ira dos outros. O versículo 4 diz, versículo 3, então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecer-o sobre todo o reino. Então, os presidentes e os satrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Tentaram achar alguma falha. Não, esse cara erra em alguma coisa, esse cara deve meter a mão em algum dinheiro, ele deve aceitar suborno, tentaram subornar, criaram armadilha, não acharam nele nenhuma culpa. Porque ele era fiel. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus, na palavra do seu Deus. Então, estes presidentes e satrapas foram junto ao rei e lhe disseram, ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e satrapas, conselheiros e governadores, concordaram que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição, oração, a qualquer deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito, assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos médios e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, ó rei, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Olha a cilada que eles prepararam. Eles disseram, olha, não vamos achar nada que acusar esse cara, se não for através da palavra do Deus dele. Porque o cara é direito. O cara não adultera. Pode botar a mulher que for na frente dele, que ele não morde a isca. Não é desonesto, não mente. O cara é pedra 90. Agora, se a gente procurar na palavra, a gente vai pegar ele. Aí armaram um plano. Foram pedir ao rei que criasse uma lei que durante 30 dias ninguém podia fazer oração a nenhum Deus, a nenhum homem, a não ser ao rei. Durante 30 dias o Senhor é Deus. O rei não percebeu a artimanha, porque o rei gostava muito de Daniel. Não percebeu a trama. Ficou se sentindo envaidecido, né? A bajulação, o puxa-saquismo. Aí ele caiu, puxa, não mereço tanto. Mas vocês querem mesmo isso? Sim, seu rei. Todo mundo concorda. Foi uma reunião extraordinária. Todo mundo pediu isso. Mas e a coisa é tão séria que a gente quer que o senhor assine. E se alguém descumprir, o senhor não pode voltar atrás. O senhor não pode perdoar. Tem que dizer que é sobre a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Aí o rei assina o decreto. Olha o que o versículo 10 diz. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel disse, como é que é a história? Olha, Daniel, o rei assinou um decreto, foram pedir ao rei, quem desobedecer vai morrer. Vai ser jogado na cova dos leões. É mesmo, está valendo a partir de quando? A partir de hoje. Maravilha, beleza. 3 vezes ao dia, ele parava tudo que ele estava fazendo para orar a Deus. Chega na casa dele, tinha janelas viradas para Jerusalém. Ele foi lá, fechou as janelas, botou uns panos nas brechas para ninguém ver, se intocou embaixo da cama e orou em silêncio. Hã? Não. Ele disse, não é escondido não. Rapaz, as janelas dão para Jerusalém, todo mundo vai ver. Azeite. Eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Eu não vou deixar de honrar a Deus. E assim ele fez. Vamos imaginar que a presidente do Brasil, a Dilma Rousseff, assinasse um decreto, em comum acordo com o Congresso, né, com os deputados, com os senadores, proibindo
que durante um mês ninguém podia frequentar cultos nas igrejas durante a semana. Não, negócio de culto durante a semana acabou. Um mês sem culto, só pode ter culto domingo. Quem desobedecer esse decreto vai pagar uma multa cara e vai passar 15 dias numa penitenciária. O que é que você faria? Vamos imaginar, estamos fazendo uma coisa hipotética, mas que pode acontecer, ou não pode? Se tiver tanta coisa absurda nesse país, e esse PT no governo, meu irmão, é daí para pior. Imagine, você chegasse em casa hoje e saísse lá no Fantástico, a presidente Dilma Rousseff assinou um decreto, durante os próximos 30 dias de outubro, ninguém pode frequentar cultos em nenhuma igreja durante a semana, só pode ter culto domingo de manhã, quem desobedecer vai pagar uma multa e ainda vai passar 15 dias preso. Aí terça-feira à noite tem culto aqui na igreja. O que é que você faria? O que é que eu faria? Será que eu diria, ó pessoal, vocês estão vendo, né? A gente não pode dar bobeira, né? Vão prender. E não faria. Eu faria culto. Mas não tem, nem meu pé me dói, meu irmão. 15 dias preso, tudo bem. Pode jogar na penitenciária, mas eu não vou obedecer a nenhum decreto que faça com que eu desonre ao Deus que eu creio. Você faria o mesmo? Dizer aqui que faria é bom, né? Quero ver na hora do vamos ver. Uma vez teve uma greve de polícia aqui em Fortaleza e começou a imprensa a fazer terrorismo. Olha o perigo, não saia de casa. Nós fizemos um culto aqui, quase que não veio ninguém. Teve gente que ligou para mim, pastor, tem que ter prudência, pastor. Não faça. Não, vou fazer. Então já que o senhor vai fazer, fecha as portas. Bota 2 cadeados, 2 correntes. Tenha todo cuidado. Eu digo, não, vai ser com todas as portas abertas. Agora não é só aquela não, abre as lá de fora também. Ou eu creio em Deus, ou eu não creio em Deus. Como é que nós faríamos? Sabe uma outra coisa interessante? Haviam milhares e milhares de judeus na Babilônia, que foram levados cativos como punição por causa da desobediência que eles estavam tendo com Deus. Foram para o exílio junto com Daniel. Você já prestou atenção numa coisa? Por que só Daniel foi punido? Por que só Daniel foi punido? Porque todos os outros obedeceram o decreto do rei. Eles já vinham em desobediência. Continuar desobedecendo, para eles não alterava nada, já era comum. Nesse caso aqui que eu falei aqui, hipoteticamente, de um decreto presidencial proibindo de frequentar culto durante a semana, para quem não vem terça, para quem não vem quinta, não ia alterar nada, o cara já não vem mesmo. Ainda ia gostar, né? Sabe que essa semana eu estava até disposto aí, rapaz, já tinha me programado. Olha que coisa impressionante. Aí a hipocrisia reina. Mas para nós que somos fiéis, para nós que não faltamos os cultos, ia fazer toda a diferença, ou não ia? Milhares e milhares e milhares de judeus no exílio. Só Daniel se manteve firme. O resto já estava na gandaia mesmo, continuaram. Aqui no versículo 18. Então, o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. O rei amava Daniel. Quando ele percebeu o que aconteceu, já era tarde. Não, mas eu não posso fazer isso, Daniel é muito íntegro. Não, senhor. O senhor assinou aqui, ó, sob a lei dos Medos e dos Persas. Imagina os deputados, os senadores, todo mundo em cima. Não. Não pode revogar. Tem que cumprir, senão a gente pede o seu impeachment. Aí o rei disse, poxa, não posso fazer nada. Jogam Daniel
na cova dos leões, fecham a cova com a pedra, o rei vai para o palácio, passa a noite, não quer comer, não quer beber água, numa tristeza profunda, porque ele gostava de Daniel. E olha como esse homem gostava de Daniel. Versículo 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Estava na esperança de que algo sobrenatural acontecesse. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Olha que coisa, Daniel. Será que aconteceu um milagre desse Deus a quem você continuamente serve? Daniel não servia a Deus só domingo de manhã, ele servia continuamente, todos os dias, todas as horas. Será que teria acontecido desse Deus ter podido te livrar desses leões famintos, que quando joga alguém aí dentro, em poucos minutos eles devoram tudo? Aí, para a surpresa do rei, ele ouve a voz de Daniel que diz: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então, o rei se alegrou sobremaneira, mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Irmãos, Daniel honrava a Deus continuamente. Nenhum dano se achou em Daniel, nem um arranhão de unha de leão. Por quê, hein? Porque ele crera. Como é que ele creu? Obedecendo. Pode matar, pode jogar em cova de leão, mas que eu vou continuar obedecendo a Deus, vou. Nenhum dano se achou em Daniel, porque ele honrara a Deus. Ele honrou a Deus. Agora veja o que acontece com quem não honra a Deus. Aqui no versículo 24. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Nem chegou no fim da cova, os leões já vieram, olha, esmigalhou até os ossos, não sobrou nem osso. Quem não honra a Deus, irmãos, vem os leões, vem as adversidades, vem os problemas, vem as lutas, lhe esmigalham os ossos. É assim que muita gente tem vivido, porque não honram a Deus. Volto a repetir, não tenha medo de honrar a Deus com as tuas frequências aos cultos, com os teus dízimos, com as tuas ofertas. Não tenha medo de honrar a Deus ajudando o bom samaritano, participando do almoço da igreja, se engajando nas atividades da igreja, sendo uma pessoa santa em todo o teu procedimento. Não tenha medo disso. Não tenha. Quando Daniel saiu da cova dos leões, o que é que ele disse? Rei, o meu Deus, olha que maneira de falar. Ele não disse Deus, o meu Deus. Isso é coisa de quem tem intimidade com Deus. O meu Deus enviou o seu anjo. E o anjo fechou a boca dos leões, para que eles não me fizessem dano algum. A leãozada lá com fome, Deus envia anjos. O leão, estranho, né? Um falando com o outro pelos olhos, né? Também não consigo abrir a boca. O que aconteceu? Alguma coisa estranha aconteceu. Um leão olhando para o outro. E ninguém conseguia fazer nada.
O leão queria, eu vou dar uma patada. A pata pesava 1 tonelada. Parecia que estava grudada no chão. Uma ação sobrenatural de Deus. O meu Deus enviou o seu anjo. Olha, quando você honra Deus, nas mínimas coisas, irmão, você vê Deus se manifestar em teu favor. Quando você honra Deus, Deus te honra em nome de Jesus Cristo. Amém? Olha, desde que veio a revelação da verdade e da graça, eu sempre fiz o possível e o impossível para me manter fiel a essa verdade. E Deus sempre enviou um anjo para abençoar a minha vida. Eu já contei aqui. Eu não tinha nada mais. Às vezes só tinha o que comer. Não tinha dinheiro nem para pagar um táxi para ir para a igreja. Tinha que pedir um motorista de táxi que me levasse, esperar os irmãos darem uma ofertinha para pagar a corrida e me levar de volta para casa. Eu nunca murmurei, nunca desanimei, nunca fiquei triste, nunca blasfemei contra Deus. A única coisa que eu tinha era um apartamento que ainda estava em construção na praia de Iracema, que eu havia comprado em sistema de cooperativa. Você vai pagando e compra praticamente a preço de custo. Só que já fazia 1 ano que eu não pagava, porque não tinha mais como pagar. Eu havia saído da seita universal, onde eu tinha todos os privilégios possíveis e imagináveis, e agora não tinha mais nada. Como é que eu ia pagar? Tentei vender, virei esse país de cabeça para baixo, liguei para gente que eu conhecia em Brasília, São Paulo, Rio, chamei pessoas que eu conhecia, que conhecia gente de dinheiro, todo mundo se mobilizou, todo mundo tentou, ninguém queria comprar o apartamento. Ninguém. O dono da construtora, doutor Diógenes, aqui de Fortaleza, pediu que eu viesse a Fortaleza. Olha, pastor, fizemos uma reunião dos condôminos, 1 ano a gente superou, 1 ano a gente esperou, porque todo mundo gosta do senhor, entende o seu problema, mas agora não dá mais. Já tem 1 ano. Então, quero que o senhor entenda o nosso lado, nós vamos colocar o apartamento para leilão. Eu digo, o que é que significa isso? Isso significa que o apartamento vale 100 mil reais, alguém vai arrematar por 20. Alguém vai arrematar, porque é isso que acontece em leilão. Eu já perdi 2 automóveis no leilão. Foi nessa época também. Eu digo, tudo bem. Fazer o quê? Voltei para casa, chamei minha mulher, meus filhos, e digo, ó, vai acontecer isso, isso e isso. A partir de hoje, eu não dou mais um passo para resolver esse problema. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. Agora não faço mais nada. Se for da vontade de Deus que perca, graças a Deus. A palavra diz em tudo da graça, não vamos ficar tristes, não vamos nos lamentar, seja feita a vontade soberana de Deus. Quando tudo parecia perdido, Deus enviou um anjo. Cara, tá o advogado do condomínio, tá numa noitada de bebida, de uísque, numa boate aqui em Fortaleza, se encontrou com um cara que era dono de minas de ouro, mina não sei de quê, e tá lá a cachaça rolando, uísque rolando, prostituição rolando, e o cara disse, eu estou encantado com essa cidade. As mulheres dessa cidade são maravilhosas. Ô cidade boa. Eu queria comprar um apartamento aqui, já bêbado, coisa de bêbado. Aí o advogado disse, tem um. Tem um. Ainda está acabando a construção. Mas o dono passa por 100 mil reais. É mesmo? Onde é que é? De frente para a praia de Iracema. O cara disse, não quero nem ver. Está fechado o negócio. Disse que comprava. Mas isso na mesa de uma boate. De sábado para domingo. Domingo, 1h da tarde. O cara fala comigo por telefone. Ele diz, pastor, aconteceu isso, isso e isso. Teu Deus é forte, hein? Mas tem uma coisa. Ele falou isso cheio de cachaça. Mais bêbado do que o próprio uísque. Estou só lhe avisando, porque sabe como é que é, né? Coisa de mesa de bar, de madrugada, de noitada. Eu disse, não.
Se for da vontade de Deus, será. Se não for, não será. Ele disse, ele já viajou. Foi lá para Mato Grosso, sei lá onde era o lugar. E disse que terça-feira ele manda os cheques e uma procuração. Doutor, não estou nem esquentando a cabeça com isso não. Fique tranquilo. Isso aí não estou nem aí. Quero nem saber. Terça-feira, 9 horas da manhã, o telefone toca. Ele disse, pastor, doutor fulano, estou indo para Recife agora. O senhor está aí? Estou. Chegou o cheque, chegou a procuração. Só que eu preciso descer do aeroporto, ir com o senhor no cartório, fazer a venda, sacramentar tudo e está vendido o apartamento. Cara, chegou em Recife, fomos ao cartório, sacramentou tudo e me deu 5 cheques. Eu não tinha nem carro para andar mais. Fui comprar um carro à vista. Cheguei na Mercedes para comprar uma Sprinter. Eu quero uma Sprinter executiva, 10 lugares, para ficar bem confortável. Tal. Paguei à vista. O cara disse, o senhor vai dividir em quantos meses? Eu digo, não vou dividir nada, eu vou pagar à vista. Agora é o seguinte, eu só tenho cheque. Ainda correndo o risco do cheque voltar, né? O cara disse, sem problemas. A gente só passa o documento quando o cheque compensado. Os 3 cheques o senhor vai dar para a gente. Eu dei os 3 cheques. 60 mil reais à vista. Já saí de lá dirigindo o carro até sem placa. Não esperei nem que emplacasse. Eu emplaco no dia seguinte, meu irmão. Esse templo aqui. Não tinha como alugar um templo. Deus coloca no meu coração colocar a igreja em Fortaleza. Eu fui alvo de chacota. Um grupo de irmãos da igreja de Recife, que não estão mais com a gente, graças a Deus que não estão, começaram a criticar, o pastor está doido. Esse homem não tem juízo não, é? Ele não está vendo que é difícil essa obra, já está difícil manter esta aqui, como é que ele agora quer colocar uma em Fortaleza? Não era eu que queria, eu não queria, quem queria era Deus. Eu digo, deixa estar, deixa lá. Ele não tem onde cair morto, e não tinha mesmo. Humanamente falando. Manda o rapaz para cá. Pastor, não tem jeito. Só aluga com fiador. Sem fiador, os caras estão pedindo 10 meses porque é aluguel comercial. Vou embora. Não, fica aí. Mas pastor, uma semana que eu rodo. Fica aí. Se isso é de Deus, problema de Deus. Fica aí, não volta não. Não demorou 24 horas. Ele liga para mim, eu estava dentro do Bom Preço de Boa Viagem com a minha esposa, fazendo umas comprinhas. E atendo o telefone, pastor, o senhor lembra do pastor Josildo, que era o pastor de uma igreja batista que funcionava aqui? Eu vim pregar, ninguém quis ouvir a graça de Deus. Preguei aqui para 3 pessoas, que ninguém da igreja veio. Ninguém queria ouvir essas verdades. E o cara encontra com esse rapaz no centro de Fortaleza e diz, cadê o pastor Carlos? Está em Recife. Ele desistiu de pregar a graça? Não. Estou aqui procurando um lugar. Que ele agora sentiu de Deus colocar a igreja aqui. E o cara disse, olha, mas o pastor Carlos tem uma firmeza, ele tem um ímpeto para pregar essa verdade. Eu tentei pregar, ninguém quer. Cansei disso. Se ele quiser, eu passo o prédio para ele. A gente vai no advogado, diz que agora quem assume o aluguel é ele. E assim aconteceu, meu irmão. Estamos aqui há 13 anos. Nem contrato tem até hoje. Nem um contrato tem. Diga glória a Deus por isso. 13 anos atrás. Isso aqui era um lixo. Um lixo. Não tinha nada disso, altar. Era um altar de madeira. No dia que eu vim pregar, fazia assim, ó. Eu digo, ih, meu irmão, vai dar problema, vai dar zebra. Olha eu me esborrachando no chão. Não tinha banheiro. Minha esposa, está chegando daqui a pouquinho aí. Não sei nem se já chegou aí fora. Estava aqui desse escudo que eu fiz com 3 pessoas. Mas fiz. Quero ir no banheiro. Onde é o banheiro? Ih, pastor, não tem não. Uai, quando as pessoas querem ir no banheiro aqui?
foi pedindo uma casa aí fora. Viemos para cá, eu, a doutora Amparo, chegamos aqui, disposta a ficar na igreja, forrar uns colchões ali atrás. Eu saí para resolver umas coisas. Quando chego de noitinha aqui, ela disse: pastor, deixa eu apresentar ao senhor essa senhora aqui, irmã Marinha. Lembra, irmã, pastor Eric? Eu digo: oh, tudo bem. Ela ia passando aqui e perguntou: o que é isso aí? E eu espero: é uma igreja, vai funcionar uma igreja. Que igreja? Aí entrou, estamos conversando aqui há mais de uma hora. Pastor, ela disse que a irmã dela tem um apartamento para alugar no Meireles. Eu digo: mas Meireles é caro. Ali as coisas bate no pescoço. Não, mas ela disse que a irmã dela é gente muito boa. Já ligou para a irmã dela mandou a gente ir lá. Entramos no carro, lá fomos. Era a antiga, futura ex-sogra do pastor Érigles. Aí fomos lá. Aí ela leva a gente para conhecer o apartamento no Meireles. Quando eu olhei o tamanho do apartamento, eu digo: meu irmão, isso aqui, se fosse hoje, aquilo ali é para aluguel de quanto hoje, Érigles? Só? Ah, fora o condomínio, né? Ele está dizendo R$1.000 fora condomínio. Quanto é um condomínio ali, ó? Mais 800, R$2.000 então. Eu digo: não tem nem chance, doutor Amparo. Não tem condições, minha irmã. Não. Aí ela: a Mazé, quanto é que vocês podem pagar? Eu digo: não, minha irmã, a gente estamos satisfeitos. Vamos nem conversar, nós não podemos pagar nada. Nós somos de uma igreja, estamos aqui, vamos dormir no chão. Aí ela disse: ah, mas eu gosto muito de ajudar as pessoas de Deus. Claro que era Deus tocando no coração dela. Ela disse: vamos fazer o seguinte, fique com o apartamento, me pague apenas R$300, o resto eu seguro. Você já viu uma coisa dessa acontecer? Aí a mulher disse: tem mais uma coisa, pode ficar a cama, pode ficar o sofá, tem uma geladeira ali, pode ficar. E nós fomos residir no Meireles. E ficamos um bom tempo lá. E ela ficou um tempo danado aqui, frequentando a igreja, e depois foi para Testemunho de Jeová. Mas em compensação, Deus usou para trazer Érigles aqui, e hoje é um pastor do nosso ministério, em nome de Jesus Cristo. Amém? Estava no centro de Fortaleza, 8h30 da manhã, 9 horas, eu ia fazer um programa numa rádio comunitária que tinha ali no centro. Eu não lembro agora qual era a rua. E eu parei. O único carro que a gente tinha nesse tempo era um Fiat Uno da pastora Sandreli, que acabou de chegar, está sentado ali atrás. Pode olhar que eu espero. Está lá sentadinha. Cansada de viajar dirigindo de Natal para cá. E eu estou no carro, esperando dar 9 horas, para não ficar dentro do estúdiozinho pequenininho, esperando. Aí vem um cara andando na calçada. Eu digo: ué, o que é que esse cara quer? É para mim que ele está olhando? É. Aí se aproximou, eu pensei que era um assalto. Aí eu estava com o vidro baixo, né? Ele com óculos escuro. Pastor Carlos Magno? Digo: sim. Ele tirou. Eu digo: ô, Fernande, puxa, que alegria te encontrar. Descemos, nos abraçamos. Era o antigo gerente do Citibank. Fazia mais de 10 anos que a gente não se encontrava. Eu só tinha contato com ele quando eu fui da Seita Universal. Ele me atendia em casa, porque tinha interesse, né? Mas fizemos uma amizade muito grande, ficamos amigos, íamos jogar futebol com o pessoal da igreja, ele ia também. Aí ele disse: pastor, eu disse: o que é que você está fazendo? Está no banco? Não, larguei banco. Eu agora estou tentando tocar uma fábrica de colchão e uma fábrica de imóveis, a Ortolite, que fica ali na BR, de fronte à fábrica Fortaleza, bem de frente. Pastor Carlos, o senhor vai fazer o quê? Vou fazer um programa. E depois? Depois eu vou para a igreja que a gente está fazendo obra.
Te espero meio-dia para a gente almoçar. Combinado? Eu digo, tá, combinado. Pronto, estou te esperando. Meio-dia eu estava lá na fábrica dele. Me levou, almoçamos, voltamos para a fábrica. Ele disse, você vai morar onde? Eu digo, não, estamos improvisando agora lá no Meireles. Tem um apartamentozinho na igreja. Vai vir um pastor de Recife para cá, tal. Ele disse, o que é que você está precisando? Eu digo, preciso comprar móveis. 2 camas de casais, 2 de solteiro, colchão, travesseiro, guarda-roupa. Eles, vem cá, vamos lá na fábrica de móveis. Olha aí. Esse serve? Eu digo, serve. Eu digo, mas espera aí, calma, Fernandes. O problema nosso é grana. Não é assim não, querido. Olha, nossa situação, nós não somos seita, somos uma igreja. Ele acostumado comigo daquele tempo, né? Comprava até o vento. Quanto é o vento? Pegue, tá, eu compro o vento. Eu disse, não. Quantos guarda-roupa? 2. Quantas camas? 2. 4, mais 2 de solteiro, 4. Vamos ver os colchões. Pega o melhor colchão, melhor travesseiro, melhor isso, melhor aquilo. Eu digo, calma, meu irmão. Diz quanto custa isso, quantas vezes você vai dividir, para ver se a gente pode pagar. Isso. Deixa aqui a lista, amanhã eu te falo. Aí eu vim embora. Chego aqui umas 4 horas da tarde, 5h30, alguém vem, pastor, tem um caminhão aí procurando o senhor. A mim? É. Caminhão de entrega de imóveis. Quando eu vou lá, o cara mandou tudo. Eu digo, Deus. Eu digo, peraí, uma parte vai ficar aqui, outra parte vai lá para o Meireles, o caminhão foi lá, entregou, no outro dia eu fui lá. Eu digo, rapaz, você mandou sem a gente tratar preço. Fica tranquilo, pastor. Já fiz o orçamento. Eu digo, ai Jesus, eu digo, Fernandes, olha, tem que ser uma prestação desse tamanho. Pastor, fica tranquilo, está aqui. Pegou um papel e jogou para mim. Eu abri o papel, o senhor não me deve nada. Nada, nada, nada. Tudo de graça para o senhor. Aleluia. Glória a Deus. O que é que significa isso? O Senhor enviou seu anjo. Tocou no coração. Quem é que faz isso, hein? Cara incrédulo, meu irmão. Cara ímpio. Tem gente que é convertida até a raiz do cabelo e não faz. Não é verdade? Um incrédulo fez isso. Só para a gente terminar. Eu li, estava vendo um culto numa igreja americana, lá dos Estados Unidos, uma igreja séria mesmo. E a igreja estava em obras, e o pastor dizendo, irmão, vocês precisam nos ajudar, as despesas estão muito grandes, está difícil, por favor ajudem. Aí exortou a igreja, todo mundo dando a sua oferta, dando o melhor de si. Aí disse que no meio daquele povo tinha uma moça que usava um colete ortopédico. Ela havia sofrido um acidente de carro e ficou paralítica das pernas. Para ela se manter em pé, não era para andar. Para se manter em pé, tinha que usar aquele colete de aço, couro especial, para manter ela em pé e ela pudesse se segurar assim e ficar assim. Aí disse que ela... Depois a moça contou, né? Que sentiu no coração dela de ajudar, mas não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Já tinha sido um sacrifício enorme comprar aquele aparelho ortopédico que custou uma grana violenta. E ela disse que sentiu o desejo de ajudar e não tinha como ajudar. Aí ela chama um diácono e disse, diácono, me ajuda a tirar aqui, que está me apertando. Aí o diácono soltou os negócios que prendia, tirou. Ela disse, agora me senta na minha cadeira. Sentou. Leve e dê ao pastor, que é a minha oferta. O cara trouxe para o altar. Aí começa uma reunião no altar. O pastor, o outro pastor, mais um diácono. Poxa, mas isso aqui, ela depende disso para ficar em pé. O que é que a gente faz? Um dizia, bom, só se a gente não aceitar. O outro dizia, não, a gente aceita e depois do culto a gente devolve.
O outro não, a gente aceita e crendo que Deus vai dar condições de alguém dar outro para ela. Vamos ver como é que, quando está nessa discussão rápida, começa a se ouvir gritos, aquele alarido na igreja, eles param, olha, o que houve? O que houve? O que está acontecendo? A moça andando curada no meio de todo o povo e dando glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus a curou da paralisia naquela hora e ela corria no meio do templo, louvando e glorificando a Deus. Irmãos, Deus ainda continua enviando o anjo para agir em favor daqueles que o honram. A promessa de Deus não muda. Os que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam serão desmerecidos. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Fica de pé. Feche teus olhos. Curva a tua cabeça. Eleve o teu pensamento ao alto.